E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Roger. E vamos fazer um vídeo aqui, um review, um pequeno review, tá? Não é tão detalhado, mas ao mesmo tempo fazendo um pequeno review sobre o Aion V, que é o nosso SUV da marca GAC. Ele tá aqui na cor externa, né, um cinza, e na cor interna um terracota, tá? Que é tipo um caramelo. É um carro que já equipa, ó, aro 19, pneu 225/45. Pneu interessante, também bem alto o perfil dele. As maçanetas são retráteis, assim como o vidro do GAC, ele seguiria o mesmo padrão, tá? Temos repetidor de seta bem aqui. E a gente vai abrir esse incrível carro. Antes de prosseguirmos, se você não viu ainda o vídeo do GS4, da GAC também, tô deixando um cardzinho bem aqui pra você ver, tá bom? E aí a gente tem aqui toda a bancada, ó, fazendo uma pequena filmagem, muito lindo com esse interior terracota. Soft touch na parte superior da porta, na parte intermediária também é soft touch, com o som assinado da Digo, ó. Deixa eu dar, pronto, da Digo. A questão da iluminação também nas portas, tanto as portas da frente quanto as portas traseiras tem essa iluminação também, tem como você mudar, tá? E aqui a gente vai entrar na cabine do grandioso Aion V. Chave presencial, a chave dele é presencial, tá bom? E aí a questão da quilometragem, você tá rodando também, o quanto falta ainda para rodar, ó, quanto tem ainda para você rodar nesse contexto. Então ele te dá aqui um parâmetro mais ou menos. Se você continuar com esse mesmo toque no pé da condução, você ainda tem mais ou menos em média aqui uns 259. Porém, com a bateria completa ele pode fazer até 602 km. E é comprovado, viu? Realmente ele faz até 602 km. Aqui a gente tem uma multimídia de 14,6 polegadas, então é uma multimídia muito grande, que por aqui tem como você configurar tudo. Se quiser, por exemplo, configurar a questão da massagem nos bancos, a gente tem aqui a configuração das 5 tipos de massagem nos bancos. Então ele realmente vai ser um carro muito completo nessa situação. Então a gente tem aqui alívio das costas, relaxamento das costas e assim por diante. Tem como você configurar a questão do nível, né? Se é padrão, se é forte, se é gentil em alguma situação. A ventilação dos bancos ele tem também para os dois lados, tá? Que é uma situação muito interessante. Tanto para mim quanto para o passageiro tem essa pegada muito confortável nesse contexto da massagem, da ventilação e aquecimento também dos bancos, do espelho, retrovisor, tem como você configurar por aqui, e também a questão da posição do banco. Tem como você colocar aqui 3 modos diferentes de memória para você configurar o banco conforme você quer, se quer ir mais para frente, mais para trás. Então depende muito do modo de condução de cada um, né? E é tanto também que eu vale ressaltar que esse modo de condução de cada um é que vai dizer o parâmetro mais ou menos que o carro vai fazer de autonomia. Também depende muito do seu uso nessa situação. E aí a gente vai ter aqui algumas configurações do volante. Então é um volante que tem várias configurações para você configurar, tanto aqui o painel de instrumento quanto aqui a multimídia também. O câmbio dele é automático, mas é estilo americano. Então tem o R, o N, o D, o P aqui também. A gente tem as informações que tem como configurar o para-brisa em alguma situação caso queira. E aí você me pergunta, mas então as configurações que seriam aqui, onde tá o câmbio, que não é central, ó, tá o câmbio, ficaria onde mais ou menos? Tudo concentrado na multimídia. Então depende muito do perfil de cada cliente, como é que quer nessa situação. Porque assim, se você gosta muito de botões, realmente aqui não vai ser um carro tão visível de botões nesse quesito, porque de botões mesmo a gente vai ter a possibilidade de tanto abrir e fechar os vidros, quanto também de regular o banco tanto da frente quanto atrás. Tirando isso, ele não vai ser tão cheio de botões. Vai ter aqui um botão em cima que é do pisca-alerta e um botão de corta-corrente. Então é um carro assim que vai realmente concentrar bastante coisa aqui na multimídia. E na multimídia tem como controlar o carro todinho, que é a viseira dele, que é, ó, a questão da viseira do teto panorâmico de ponta a ponta, tá? Então eu quero aqui desligar, quero fechar ela, ó. Ela vai fechar. E realmente é um carro muito interessante nesse quesito. Configurar as janelas, caso eu queira por aqui ou então por aqui também, como eu tinha falado anteriormente. Tanto travar a porta, habilitar a janela, desativar a janela e o porta-malas. Eu quero abrir o porta-malas até essa situação aqui. Ele vai abrir lá, ó. É um carro muito interessante, tanto aqui quanto, por exemplo, nos botões, que ele vai ter também na parte externa, na parte interna e no aplicativo. Então assim, é um carro muito completo nessa situação. A questão do sistema de iluminação, tanto a iluminação aqui externa, então a questão da regulagem dos faróis, se você quer aqui um farol alto, a altura dos faróis, lâmpada de neblina, então você vai configurar tudo por aqui, que seria aqui.
Então aqui vai te dar essas opções na multimídia, não vai ser nesse câmbiozinho aqui que de fato tá o câmbio, tá bom? E aí a luz ambiente também a gente tem as informações, então eu quero colocar, por exemplo, aqui um vermelho. Então a gente tem aqui, ó, aqui ele vai te dar as informações do vermelho nas portas, tanto dianteiras quanto traseiras também. Então é um carro que realmente te entrega bastante conforto visual, né? Que a gente vê que de fato é um carro bem acabado. Soft touch aqui, aqui também. Não vai ter um porta-luvas, que é um fator que o pessoal fala muito nessa situação. Por que não vai ter esse porta-luvas, Roger? Porque esse banco, esses dois bancos da frente, eles recuam todo para frente para virar uma cama. Então o carro também pode virar uma cama para, em alguma situação, te deixar confortável. Tanto a questão da massagem, da ventilação, do aquecimento, ou então, de fato, uma câmera. Então, assim, ele vai te entregar uma proposta muito interessante nessa questão de comodidade. É um carro muito cômodo. Temos carregamento por indução aqui. Na parte inferior temos mais 3 tipos de saída de energia. Então, tanto uma tomada 12 volts como um USB e um USB-C. E aqui a gente tem porta-copos, 2 porta-copos ajustáveis, ó. Então quando você coloca o copo aqui, tem que ser nessa espessura, tá? Quando você coloca um copo aqui, ele ajusta e não deixa o seu copo ficar rebolando por aí, tá bom? E uma situação muito interessante que eu gostei bastante nesse carro, além de toda a tecnologia embarcada nele, é justamente a questão da refrigeração do seu celular. Então você coloca aqui o seu celular aqui para carregar, que é carregamento por 50 watts, ele suporta, tá? E tanto vai para a cabine, a refrigeração central, os difusores central de ar-condicionado, tanto também para o seu celular, caso você queira. Então, assim, é um carro realmente que te entrega uma comodidade muito grande e um fator muito interessante. Ele tem uma mini geladeirazinha, que é chamado de Thermovolt, que ele está aqui congelando, ó. Realmente tem gelo aqui. E tanto pega até menos 15 graus Celsius, tem como configurar na multimídia, tá? Pega menos 15 graus Celsius, quando também vai até 50 graus Celsius. Então, assim, realmente é um carro que vai lhe entregar bastante comodidade. E agora vamos ver lá atrás também, porque lá atrás, quem vai lá atrás também é santo, né? Vamos pra lá. Aqui atrás, como eu tenho falado sobre essa questão da iluminação, ó, a gente não vai ter túnel central, ou seja, como não tem túnel central, a questão da comodidade para as pernas do passageiro daqui da frente vai ser muito boa. E eu não estou conseguindo ver aqui a questão do ar-condicionado traseiro. Pronto, garotinho, a questão do ar-condicionado traseiro vai ser nas colunas, ó. O que te dá uma maior possibilidade de refrigeração e circulação do ar-condicionado, tanto aqui ao lado direito quanto ao lado esquerdo. Desse lado a gente tem esse porta-trecos aqui, então tem como colocar, é todo revestido aqui, ó. Tem realmente uma situação bem confortável. O botãozinho do vidro, a questão da maçaneta, ó, vão ser todas bem cromadas nessa situação. Soft touch também, segue o mesmo padrão lá da frente aqui atrás também, som atrás, tá bom? E alçazinhas para você pegar em alguma situação. E luzinha também que você ativa de maneira manual, ou então lá também tem como você ativar. E aqui atrás a gente vai ter a questão do porta-copos com tipo uma petisqueira aqui também. Então ele te dá uma comodidade muito grande. Para esse lado, essas opções aqui que você tem. Já para o outro lado, lado direito, né? Temos essa tipo uma ferramentazinha portátil, ó, para você colocar um notebook, ou então comer. Então realmente ele vai te entregar uma comodidade muito grande, uma comodidade muito grande. Por quê? Porque os chineses realmente visam essa comodidade gigante nessa situação. E aí as portas também vão seguir o mesmo padrão. E uma coisa que eu gostei bastante é a questão dos bancos traseiros, eles rebaterem um pouco para trás. Então aqui, ó, eu vou rebater o meu banco para trás, ó. O banco acabou de ser rebatido para trás. Por quê? Porque, como eu tinha falado, os dois bancos da frente, eles rebatem todo para frente para virar uma cama. Então você se sente mais confortável colocando as pernas aqui praticamente. Você retira esses dois negócios aqui da cabeça, tá? Encosto de cabeça. E aí tem um botão que ele rebate todo para frente e de fato vira uma cama o carro também nessa situação. Tem como você mudar a iluminação, como eu estava falando lá também. Tem outras configurações, caso você queira configurar o sistema de alerta, ou então cor nesse sentido, tem como configurar a questão do acessório do veículo, a questão da alimentação, consumo, também tem como você ver os parâmetros. Câmera 360 também de 3 modos, eu vou já lá dar uma olhadinha para vocês. E é um carro assim incrível, incrível, incrível mesmo. Esse daqui é um breve resumo, tá? Um breve resumo sobre esse carro. Depois eu vou fazer um vídeo um pouco mais apurado para vocês saberem o que de fato ele lhe entrega. E agora vamos lá
para a parte traseira. Aqui na parte traseira, ó, a gente tem essa traseira dele que é bem interessante, a questão do design. E o porta-malas vai ser totalmente elétrico, abrindo de 5 formas diferentes, vale ressaltar, são 5 formas diferentes: externo, botão interno, na multimídia, na chave e no aplicativo no seu celular, tá bom? A gente tem aqui um espaçamento de 427 litros, tá? De litragem. A questão da Allbox de residencial já vai com ele também, é nesse formato aqui, a Allbox, que você coloca na sua casa e de fato já dá para carregar o carro. A iluminação, vai ter uma iluminaçãozinha aqui com porta-sacolas, ó. E aqui no outro lado não vai ter iluminação, mas vai ter uma tomada 12 volts para você colocar algum equipamento para gelar. Tem algumas coolers também que você coloca nessa entrada 12 volts e já gela alguma bebida, alguma coisa nesse sentido. E outra porta-sacolas. Uma coisa muito interessante nesse carro é a questão do step, porque ele vai ter um step temporário, não vai ser kit reparo, então você já não fica refém de nenhum tipo de guincho aqui, tá? Estourou o pneu, trocou e vai embora. Ele te dá também esse coletinho aqui para você não ficar na rua sem ninguém lhe ver e lhe atropelar, tá bom? Essa plataforma que eu acabei de pegar também tem dois suportezinhos aqui, ó. Tem como você colocar essa plataforma um pouco mais para cima para colocar alguma coisa que você não quer que quebre embaixo, tá? Porque geralmente o pessoal que compra esse carro, eles colocam muita coisa aqui, porque tem um espaçamento daqui até lá em cima. A litragem vai ser praticamente daqui pra cá, mas tem como você lotar até em cima. Então, de fato, ele vai dar um espaço muito interessante nesse sentido também, tá? É por isso que ele te dá essas opções de dividir. E esse foi o breve resumo sobre o sobre o A1V, tá bom? Realmente, carro muito interessante. E é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, é só vocês darem mais uma pesquisada aí. Eu tô fazendo um breve resumo e ao mesmo tempo um resumo que nos agrada, porque é um resumo do que geralmente o pessoal costuma ver, costuma de fato analisar quando vai comprar um carro, tá? Aqui tá a questão da ficha técnica, nem tudo é verdade, como a questão da parâmetro por metro, né? É só vocês darem uma pesquisada. De fato, que eu falei, de fato, ele faz uma autonomia gigante, podendo fazer até 602. Na real, faz em torno de uns 580, tá bom? Com a situação, vem pra GAC. Valeu!